amigos, eu sou Fernanda Fedato. E eu sou Rogério Espíndola. E eu sou Fernanda Sacomã. E esse é o Blue Minicast. Hoje nós vamos fazer uma discussão para aqueles que ainda têm dúvida do que se tratam, quais são as características e o que está ou não incluído no rol dos riscos psicossociais, que agora a nova redação da NR1 traz como importância igual aos outros riscos da saúde das empresas. Trouxemos aqui hoje a especialista em saúde organizacional, deixa eu até ler aqui, porque é tanta coisa, Fernanda, especialista em gestão estratégica, psicóloga organizacional, liderança consciente e cultura organizacional. Então, temos aqui também o Rogério, que tem mais de 25 anos de experiência no ramo comercial, tratando sempre com benefícios, com saúde, levando às empresas tudo o que tem de melhor e mais moderno para que os colaboradores sejam sempre atendidos da melhor forma. E estou aqui hoje para trazer para vocês, então, esse panorama do que se tratam e como nós podemos fazer a diferenciação entre o que é e o que não é risco psicossocial e de que forma nós podemos gerenciar melhor os recursos da empresa para sempre estarmos à frente do que pode acontecer. Então, hoje, Fernanda, queria trazer aqui a conversa para você, especificamente te perguntando, né, o que é e o que não é risco psicossocial? Como que a gente pode fazer essa diferenciação e, principalmente, como a pessoa pode fazer uma autoavaliação para saber se ela está exposta ou não a algum desses riscos? Eu achei bacana, Fer, esse convite para a gente falar de mitos e verdades com relação ao risco psicossocial, porque parece tudo muito subjetivo, mas, na verdade, ele não é nada subjetivo. Ele é muito concreto, tanto é que ele passou a ser cobrado. Veio uma portaria, né? E quando é feito o controle de uma forma muito consciente, muito responsável, a gente percebe o quão concreto é um risco psicossocial e quanto ele é perigoso. Então, eu achei bacana a gente trazer esse contexto para a gente abordar bastante. Então, sim, é mensurável, sim, a gente consegue prever e a gente consegue evitar que eles aconteçam e evitar que eles aumentem os afastamentos de trabalho. Então, quando a gente fala de quais são os fatores, tem alguns pontos que são levantados na própria portaria. Então, com relação à parte de cultura organizacional, com relação a metas que são inatingíveis para um ser humano. Então, é possível da gente mensurar isso também. Situações que impactam diretamente a vida do indivíduo, a vida do funcionário. Então, a gente vai trazer aqui alguns aspectos relacionados a isso para deixar muito claro para a gente e até para os funcionários e os próprios líderes que nos acompanham, que fique claro para eles também. Hoje se fala muito sobre os riscos psicossociais, hoje se fala muito, é algo que está muito à tona, que está vindo muito à tona, e é importante a gente trazer esses mitos e verdades para deixar muito claro. Então, a gente fala aqui de trabalhos com lideranças tóxicas, trabalhos com líderes que são mais sarcásticos, que acabam brincando com situações muito específicas. A gente fala de jornadas que são humanamente impossíveis, como eu já falei para vocês, lideranças que não trazem uma segurança psicológica, relações de trabalho. Então, é importante para a gente ter muito claro por quê. Para a empresa ficar muito segura com relação a isso e também para os funcionários ficarem muito seguros e até fazer uma autoavaliação de como eles estão. Com relação a isso, então, a gente define esses riscos psicossociais, são fatores que são relacionados à estrutura da organização. Então, a gente não está falando de indivíduo, a gente está falando de estrutura organizacional relacionada ao ambiente de trabalho. Óbvio que tem algumas situações, se a pessoa está passando por um momento de estresse muito grande, se ela está passando por um luto, que inclusive em algum podcast, algum dos episódios que a gente já falou, falamos sobre um luto, né? Ele pode sim potencializar, né, o adoecimento dessa pessoa, mas é algo do indivíduo. Não é algo ele relacionado fica mais à suscetível, empresa. Ele fica mais sensível para talvez algumas características da própria situação de trabalho dele. Exatamente. Então, qual é o papel da empresa com relação a esse cuidado com esse risco? É ser mais acolhedor, é ser mais cuidadoso com a entrega daquele funcionário que não está legal. Tá? Então, sim, pode
potencializar o adoecimento, mas não que esse adoecimento ele aconteceu decorrente do ambiente de trabalho. Uma das coisas que nós temos que levar em consideração também é que, dentro de uma situação, em uma organização, seja ela de que tipo for, alguns riscos eles podem ser evitados, eles podem ser, digamos assim, anulados, porém há outros riscos psicossociais que não há uma solução para ele. Por quê? Porque ele é inerente, ele é referente àquele tipo de trabalho, como nós falamos anteriormente. Carga excessiva de trabalho para algumas pessoas da área da saúde, alguns médicos, pressão por metas com vendas. Então, são coisas que fazem parte daquele tipo de trabalho. Então, eu não posso chegar, por exemplo, e dizer assim, eu vou trabalhar aqui na sua empresa, nós vamos fazer uma consultoria de boas práticas relacionadas à adequação à NR1, e eu vou dizer, eu vou eliminar esses riscos. Alguns riscos nós temos que o quê? Torná-los gerenciáveis e que a gestão desses riscos faça com que as pessoas mudem a cultura, adaptem as suas práticas para mitigar aquele risco. Mas, infelizmente, eles não têm como ser totalmente eliminados. Então, você veja, uma pessoa que trabalha com contato com o público, essa interação com o público, ela não tem como ser eliminada, porque senão nós eliminamos aquele tipo de serviço. Então, nós temos que fazer o quê? Treinar, conscientizar, estudar, talvez mensurar essas interações, ver de que forma elas causam realmente um impacto naquela carreira e, como você falou, a mudança da cultura é que vai fazer a diferença nesses fatores. Então, o líder aí, no caso, os gestores, eles são responsáveis também, por quê? Por não só liderar pessoas, mas também por fazer essa gestão do ambiente e, consequentemente, fazer a gestão desses riscos psicossociais. Então, Rogério está aqui conosco hoje. Você acha, Rogério, que dentro desse universo hoje que nós temos das organizações, as pessoas têm muito claro para elas o que são os riscos psicossociais? Ou elas ainda entendem, fazem uma confusão aí com o que são os riscos, com o que são os sintomas, com o que são os fatores de vulnerabilidade? Eu acredito que não. Como a Fernanda estava falando, tem sintomas que não pertencem à organização. Por exemplo, depressão, ansiedade. Às vezes a pessoa traz do meio que convive, do meio familiar, do histórico dela e traz para a empresa. Para a empresa. Não foi ocasionado no ambiente de trabalho, não foi. Né? Não veio por cobrança excessiva. E essa sensibilidade dos líderes, do RH em trabalhar isso é muito delicado, né? Porque às vezes pode confundir. Até porque essas situações, às vezes, elas vão impactar um funcionário de uma forma diferente do que impacta em outro. Você acha que essa personalização, ok, os riscos psicossociais eles são referentes ao ambiente. Porém, você acha que é importante, Fernanda, a gente fazer esse estudo, quando nós vamos até uma empresa e fazemos essa análise, é importante fazer esse estudo se algumas pessoas estão sendo mais afetadas do que outra dentro da mesma situação? Sim, é muito importante, inclusive quando é feito esse mapeamento dos riscos, tem indicadores que mostram para a gente se tem algum setor específico que é mais impactado. E aí acende uma luz de alerta muito grande para a gente conseguir investigar de uma forma mais criteriosa isso. Por isso que eu defendo bastante a questão de um profissional preparado para fazer esse mapeamento desse risco, para ter esse olhar e até conseguir compreender se isso é do funcionário, se realmente está relacionado ao ambiente de trabalho ou não, se simplesmente aquele funcionário ele não compreendeu aquela questão que foi respondida e houve uma confusão e respondeu de forma equivocada. Então, é importante para a gente ficar muito atento e nas próprias entrevistas que são feitas depois com os funcionários, se necessário, ou com os próprios líderes, para conseguir compreender se existe essa liderança que acaba potencializando essa problemática, esses sintomas, entre aspas, né, mas relacionado à parte emocional, se ele potencializa ou não. Então, inclusive, eu acho bem pertinente para a gente falar da Blumini e falar das estratégias que a gente tem aqui como empresa, do quanto o mapeamento criterioso, o mapeamento com cuidado, o gerenciamento do projeto que vai ser feito. A gente até vai falar aqui, porque a gente dividiu, sabe, gente, esse podcast em blocos, até para conseguir ficar de uma forma mais didática, para que seja possível compreender de uma forma mais clara. Mas a gente vai falar sobre isso também.
para que vocês fiquem mais objetivo. Até porque eu acho que quando você trabalha com os riscos psicossociais e você vai fazer uma intervenção dessa numa empresa, você pode até levar um rol de riscos, de problemas que você pode procurá-los. Porém, tem uma frase tua que eu gosto muito, é que esses riscos psicossociais, eles são pequenas rachaduras na estrutura da empresa. Então, o que eu vi ali que você colocou para nós é assim, então, às vezes, você não está procurando, você está procurando outra coisa e você acaba encontrando alguma coisa totalmente diferente do que você esperava nessas conversas todas, e você vê que, às vezes, a princípio é uma rachadura pequena, uma coisa quase invisível, mas que se não for gerenciado, não for prestado atenção, ela pode se tornar maior e causar uma ruptura grande. Como que você trabalha isso, Fernanda? Quando você vai até uma empresa e que é o trabalho da Blumini, você já vai assim com uma lista pré-preparada do que procurar, ou você já vai mais aberta a ouvir e ver pelo lado dos funcionários mesmo o que eles trazem? Eu acho que nos dois caminhos, Fer. Eu vou mais criteriosa com relação, porque a gente tem vários eixos de levantamento com relação a esses riscos, né? Então precisa ser olhado de uma forma muito cuidadosa esses eixos, mas também estar aberta para a escuta com os funcionários, e não só com os funcionários, mas com os líderes também, com os gestores, que é muito importante. Essa abertura, porque senão o profissional, né, nós profissionais, a gente acaba se fechando e não estando com aquela escutativa, não estando atento para o que pode vir. Porque muita coisa é falada, sim, é verbalizada, e às vezes não é verbalizada, mas é por olhares, é por comportamento que não é verbalizado pela fala, né? O psicólogo, então, tem essa sensibilidade de perceber nas entrelinhas, no discurso, na conversa, até às vezes na conversa informal, de tirar essas informações dos colaboradores e conseguir enxergar uma fotografia mesmo da cultura da empresa. É isso mais ou menos que acontece? E também até uma leitura corporal, né? Sim, que é muito o corpo da gente fala muito. Fala né? muito. Inclusive, ele fala e ele fala pela linguagem não verbal, e ele também se expressa com... que daí cenas dos próximos capítulos, né? Não vou entrar spoilers. Mas ele fala muito, inclusive é importante, dentro do nosso planejamento e do nosso programa, a gente traz algumas ferramentas para que esses líderes aprendam a ter esse olhar diferenciado e fazer essa leitura corporal, porque nem sempre quando a gente fala que está bem, a gente está bem. O olhar, ele esconde muita coisa, e se esse líder ele está preparado para fazer essa leitura, você pode ter certeza que a empresa vai estar muito mais protegida. Ele vai estar mais antenado, ele vai estar mais... vai estar mais cuidadoso. E é comum acontecer isso? É comum, por exemplo, de um gestor, de um líder, ele perceber que ele tem um comportamento durante a conversa com você, e uma coisa que talvez ele nunca prestou atenção que ele acabava fazendo? Percebe, e é engraçado os insights que acontecem, o olhar muda. Eu não tinha pensado nisso. E às vezes vem até um desconforto que é natural, porque nós estamos condicionados, a gente tem um padrão de comportamento, a gente tem um padrão de funcionar. Nós viemos de bolhas diferentes de cultura, eu chamo de bolha cultura, em que a gente vive como família. E às vezes essas bolhas, elas acabam se chocando. Então, o que é algo que para mim não é agressivo, para você, Fernanda, para você, Rogério, pode ser agressivo, que para mim, na minha infância, era muito natural, para vocês não é natural. E o contrário também. A pessoa que está sentindo essa percepção do ambiente, ela pode ser um pouco mais sensível, ela pode ter um outro referencial, e isso acaba também fazendo um alinhamento de expectativas com as pessoas, porque essa parte que você nos falou, né? As pessoas percebem alguns comportamentos quando elas começam a conversar. E outras pessoas na conversa também, elas percebem também que elas estão, às vezes, um pouco sensíveis demais, que elas têm uma percepção que, às vezes, não é bem aquilo. Isso também acontece? Acontece bastante. E é importante também para a gente verbalizar isso. Se o líder está preparado, se ele está com uma assessoria muito bem estruturada, ele vai conseguir fazer essa gestão, ele vai conseguir fazer esse suporte para o colaborador, e até para fazer um feedback, e um feedback muito coerente, de que talvez não tenha sido dessa forma que você compreendeu, e mostrar outras formas de olhar a mesma cena, a mesma situação, o mesmo contexto.
Às vezes o próprio processo de mapeamento ele pode ser muito, assim, intuitivamente curativo. Porque às vezes as pessoas estão ali numa situação de desconforto, elas estão numa situação onde elas se acham agredidas, elas se acham, às vezes, pressionadas, e você, ao fazer um mapeamento e ter esse contato, essa conversa, você pode descobrir que até há outros olhares nessa situação e que, às vezes, aquela situação, nem sempre a mão que está te empurrando, ela está te causando mal. Às vezes ela está te colocando para frente, ela está te pressionando de uma forma positiva. Então, eu acho que essa sensibilidade que essa geração, principalmente esse conflito geracional, essa sensibilidade que as gerações atualmente têm de estar me pressionando, não gosta de mim, está exigindo demais, ela pode ser um pouco confundida com aquele gestor que quer que você se aprimore, que quer que você aprenda. Então, esse olhar também é bem importante que a gente treine para que as pessoas também enxerguem a crítica construtiva, o feedback saudável e, principalmente, elas enxerguem aquela pessoa que quer, digamos assim, convergir energias para a tua melhoria. Porque, às vezes, você está ali pedalando para conseguir melhorar, pedalando para conseguir alguma coisa e alguém vem te oferecer uma ajuda e você, às vezes, pode recusar. Reativo, né? Então, perceber assim, poxa, essa pessoa ela está querendo ir junto comigo, ela está querendo somar esforços e não, às vezes, uma cobrança. Faz sentido para vocês essa colocação? E trazendo essa questão, Fer, que você falou agora para a gente pode até, inclusive, entrar aqui no bloco 2 do nosso script, porque nós temos script, né, gente? Para até ter uma coerência na nossa conversa. A gente já entra no que não é um risco psicossocial, que é importante a gente falar. Tanto quanto o que é, né? Sim, é importante. Então, o que não é importante? Situações que são individuais da pessoa. Situações que são pontuais. Então, uma briga, um desentendimento entre um colega de trabalho, isso acontece, né? A gente trabalha no meio de pessoas e pessoas diferentes, então é comum. Nem sempre vão ter a mesma visão sobre o mesmo assunto, a mesma situação. Exatamente, não vai ter a mesma forma de se colocar, a mesma forma de falar e acaba dando um conflito. É natural isso quando a gente trabalha com muitas pessoas. Momentos de ansiedade, né? Pode acontecer também, mas não, se é algo individual, não é um risco psicossocial. Pode ser potencializado? Pode, por isso um olhar muito criterioso, um olhar de um profissional muito cuidadoso. Eventos pessoais, eventos interpessoais, problemas que podem acontecer e que podem vir de casa. A gente até falou aqui do próprio luto, ou passando por um momento de separação. A própria gestação. Gestação, que faz uma bagunça no corpo da mulher e faz, a parte hormonal faz Nossa. Se nós vamos fazer uma lista de tudo externo à empresa que afeta a nossa performance, nós vamos ficar aqui uns 5 episódios. Porque se você for levar em consideração a própria situação de vulnerabilidade financeira, violência doméstica, problemas com filhos adolescentes, gestação, o luto, há uma crença, infelizmente, que o estresse ele é causado só por situações ruins. Mas não, o estresse ele pode, por exemplo, estou nos preparativos para o meu casamento. Isso causa um estresse também, por melhor que seja. Exatamente. No trabalho também. Né? Então, esse estresse ele também pode potencializar algumas percepções e o importante é justamente você ter aquele treinamento para que você saiba perceber o que é e o que não é. Que está envolvido nessa situação. E, principalmente, você ter esse olhar de perceber, opa, será que eu estou exposto a algum risco e vou levar isso ao conhecimento da minha empresa? Ou será que eu estou vendo um colega que não está percebendo uma situação de vulnerabilidade, eu vou oferecer uma ajuda? Então, a própria intervenção de uma consultoria numa empresa, ela traz esses treinamentos, esses olhares e essa conversa, ela pode trazer um conhecimento para o indivíduo que mesmo que ele não esteja passando por aquilo, esse conhecimento adquirido numa conversa e num treinamento, ele pode levar, às vezes, para casa e conversar com a esposa dele, com o filho dele. Olha, você está nessa situação na sua empresa não estão tratando disso? Fernanda, é super importante essa pauta, né? O que não é risco psicossocial? Depressão, ansiedade, mas, claro, tem ansiedade gerado pelo trabalho. E daí, na nossa implantação, que você coordena essa parte técnica, é fácil detectar?
É fácil, fácil não é, obviamente, né? Mas é Exige claro. preparo, Mas fica mas claro. é claro. Fica É claro. claro porque existem métricas, a gente faz toda uma análise científica mesmo para conseguir compreender e validar os pontos. Então, é fácil para quem já está, né, Sim, no claro. meio. É fácil para quem está treinado, né? Para quem é profissional de nisso. fazer, mas é possível visualizar, a gente consegue trazer vários indicadores e se fica alguma dúvida, a gente aplica testagens. Desculpa, então vem testagens também para a gente ter uma segurança muito clara. Então, num determinado momento, após a implantação, todo um trabalho feito, criterioso, é possível ter um relatório preciso, apresentar para o RH, para os empresários, acontece isso, 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 e fica claro que determinadas situações são pessoais e não desenvolvidos pelo ambiente de trabalho. Sim, é possível, é necessário. Quando a gente faz esse mapeamento e entrega um plano de ação, é possível e sim, é necessário entregar todos esses relatórios. Obviamente que a gente mantém todo um sigilo com relação isso é importante. aos Todas essas funcionários. testagens Exato. são anonimizadas. Isso, né? até para evitar, para a segurança, para que o funcionário ele se sinta protegido e acolhido para abrir as questões para a gente. Por isso é muito importante também você ter alguém que está fazendo essa análise, uma pessoa externa à organização. Porque a partir do momento que você tem uma pessoa interna, você causa um certo receio dos colaboradores em se abrir, em trazer algumas situações. E eu já vi, inclusive, pessoas aplicando análise, por exemplo, uma análise 360 graus, você falando sobre a tua liderança com o próprio líder. Então, como que você vai esperar respostas? Não tem como, né? Então, a ideia é fazer essa distinção e também trazer que esse olhar externo, às vezes, ele é importante ao passo que você pode trazer sugestões novas para a empresa, porque às vezes a empresa lida com alguns assuntos, tem algumas boas práticas, mas o repertório de uma pessoa que faz esse tipo de trabalho profissionalmente, vamos dizer assim, ele é muito maior do que a pessoa, às vezes, que tem um trabalho com um RH, com digamos assim, uma gestão de uma equipe de vendas, ela não tem um repertório tão grande de soluções para práticas que estão acontecendo quanto vocês, por exemplo, que são da área da psicologia, que têm o trato já com isso de mais tempo. Esse programa bem implantado, eu vou dar um exemplo de um livro que eu gosto muito, Hábitos Atômicos. Em determinado momento do livro, o autor fala que você não precisa mudar 10%, 20%, 50%. A mudança de rota em 1%, ele cita o exemplo. O avião saindo de São Francisco e indo para Nova York. Se ele muda a rota 1%, ele vai 400, 500 quilômetros de Nova York. E, às vezes, no momento, uma empresa mudando, ajeitando um pouco a rota, muda consideravelmente grandes resultados. Muda. E para isso, né? A gente tem um autor que é muito conhecido no meio da psicologia organizacional. Inclusive, eu estava conversando com o Rogério sobre isso. Ele estará em São Paulo esse ano. Ele é americano, é o Adam Grant. E ele tem um dos livros dele que é Pense de Novo. E ele traz esse conceito de a gente se abrir para pensar novamente numa situação, num contexto, numa teoria que a gente já tinha enraizado. E quando a gente fala de riscos psicossociais, essa mudança de olhar, essa mudança de mindset, tanto por parte dos líderes como por parte dos liderados, dos colaboradores, é muito importante isso, a gente ter isso muito claro. Vai muito de encontro com o que você trouxe dessa mudança de rota, dessas pequenas mudanças, dessa pequena mudança de olhar, dessa pequena mudança de comportamento, a pequena mudança de ambiente organizacional. Eu trouxe essa analogia que a Fernanda falou de rachadura, porque às vezes a rachadura a gente olha, ela é pequenininha. Porque vocês sabem que eu estou como síndica e a gente está fazendo um acompanhamento no condomínio. E eu estou acompanhando muitos engenheiros. E o engenheiro estava me explicando com relação à parte de estrutura, quando ela está visível
e o que uma umidade pode fazer numa estrutura. Então, ele me trouxe várias fotos. Então, quando a gente fala de empresa, a gente pode trazer essa analogia para dentro da empresa também. Às vezes, existe só uma rachadurinha. Só que atrás dessa rachadura pode ter uma armadura que já está comprometida. Só que a gente só consegue visualizar isso se a gente vai com muito cuidado. Fazer uma investigação mais profunda. Critério. E quando a gente faz uma pequena abertura ali, então, ou seja, fazendo esses questionários, fazendo essas entrevistas, fazendo essas testagens, a gente percebe que essa pequena rachadura já tem um comprometimento de armadura. Só que essa empresa não está preparada para olhar isso, porque não adianta nada a gente fazer esse levantamento se a gente não é uma empresa madura, por exemplo. Gerencia. Então, a gente já vai, inclusive, para o próximo tópico do nosso próximo bloco aqui, o que não é o gerenciamento de risco. O que será que não é, Fer? Porque, assim, a minha visão, fazendo a junção, fazendo um link entre esses dois blocos, seria assim, o meu pensamento, né? Muito se fala hoje nas ações que as empresas devem tomar em relação aos riscos psicossociais. Mas é importante também essa diferenciação de como fazer essa gestão, porque nesses casos dos riscos que não podem ser eliminados, eles fazem parte daquela atribuição, daquela função, nós temos que fazer o quê? Preparar melhor as pessoas para como lidar com aquele risco. Então, a empresa ela vai dar ferramentas, ela vai buscar harmonizar o trabalho, fazer o máximo possível para lidar com aquele ambiente. Porém, com essas ferramentas que ela tem, às vezes ela não consegue eliminar totalmente os riscos que os funcionários estão expostos. Como eu mencionei anteriormente, carga de trabalho, pressão, metas. Talvez aí eu consiga dar um exemplo melhor, trabalhando com a ideia da ansiedade, com o contato com o público. Por quê? Porque se eu tenho um funcionário treinado, ele aprende a entrar em contato com as suas características, com as suas limitações, com o seu contexto, ele vai ter duas opções. Ou ele vê que ele não é cortado, né, a laser para fazer aquele serviço e ele vai buscar uma ressignificação de carreira, ou então ele vai fazer o quê? Buscar ferramentas para que ele lide com aquelas situações da melhor forma possível. Então é importante que nessas situações a gente traga aqui um funcionário que consiga perceber as suas limitações, o contexto onde ele trabalha e perceba que algumas coisas invariavelmente ele vai estar exposto e trabalhe essas ferramentas. Ele também é responsável por tornar o ambiente de trabalho dele mais prazeroso, mais seguro e mais estável. Então, eu acho que nós temos que trazer, até num episódio anterior nós conversamos, né, sobre aquela postura da empresa de agora a empresa tem que dar conta de tudo. Não! A empresa é uma parceira, é um personagem nessa história, mas o colaborador tem que ser o outro lado da história. Então, ele tem que perceber, fazer uma autocrítica e dizer realmente, será que eu tenho o que precisa para fazer isso daí? Se eu já sou uma pessoa ansiosa, não gosto de pressão, não me dou bem com o horário, não gosto de controle, não gosto de nada, talvez esse não é o melhor trabalho para mim. E ter a humildade de falar assim, opa, eu vou buscar uma outra carreira, eu vou pedir dentro da própria empresa, olha, eu gostaria de mudar de setor, eu gostaria de ser treinado para uma outra coisa, porque eu não tenho o que precisa para desenvolver isso. Então, até com uma conversa com meu marido esses dias, que trabalha no setor comercial, falando sobre essas limitações e algumas pessoas, de um colega que chegou e perguntou, né? Olha, eu acho legal o que você faz, me interessa, você acha que... O que eu preciso fazer? E ele foi justamente esse o primeiro conselho que ele deu. Faça uma autoanálise, veja tudo que está relacionado com isso e veja, se eu posso e se eu tenho as características para ser um bom funcionário dessa área, vá em frente e invista. Mas se você fica em dúvida se isso é para você, já não é para você. Então, essa humildade de fazer essa autoanálise também, ela pode, às vezes, surgir durante o processo de mapeamento de uma conversa com um profissional da psicologia ou com alguém como eu, por exemplo, que vou levar essas estratégias de ferramentas para enfrentamento e ele fazer uma pausa e fazer essa análise. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu posso, de alguma forma, eu mesmo buscar me desenvolver e me munir de ferramentas para travar uma batalha mais de frente com o que eu enfrento? Eu acho que é muito válido também. Com certeza é válido. Com certeza é válido. E a gente não pode esquecer que a opção de escolha ela está na nossa mão. Né? Trazendo o exemplo do que você trouxe, Fernanda, de
de um ambiente, de um funcionário que faz atendimento externo, né? Trabalha na parte de atendimento, ele tem controle sobre quais são as funções dele, o que ele precisa entregar para o cliente que está vindo. Mas ele não tem controle como aquele cliente vai chegar, ele não tem controle como aquele cliente vai estar naquele dia ou como ele vai reagir a algo que for entregue para ele. Então, isso é importante. O cliente interfere muito para o risco psicossocial do funcionário, aquele que atende diariamente o cliente? É uma pergunta, eu tenho uma dúvida sobre isso. Me traz melhor o contexto para eu conseguir entender a tua pergunta. Por exemplo, assim, eu trabalho no setor de vendas, Rogério, me diga se é isso. E às vezes eu tenho que lidar com pessoas grosseiras, mal-humoradas, que não sabem o que querem, que falam rispidamente comigo. Isso agrava, às vezes, essa situação de pressão desse vendedor? Quando a gente fala de mapeamento dos riscos, o eixo ele fala de ambiente estressante relacionado à organização. A organização, os clientes que vêm, a organização não consegue nem ter controle sobre eles, né? Não Isso consegue controlar. Tá fora. O que a organização consegue fazer, que daí entra na gestão, no gerenciamento, é trazer contextos. Porque quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente está falando de um processo contínuo. Não são palestras motivacionais pontuais, não são exercícios pontuais. Não, a gente está falando de algo contínuo e sistêmico. Então, a empresa, sim, pode trazer exercícios de atenção plena para cortar reatividade, sim, pode trazer como eu posso me programar ou reprogramar o funcionamento do meu cérebro aqui para não ser reativo, ou para eu ampliar a minha forma de entendimento na minha comunicação. Nós já tivemos empresas, por exemplo, que a solução foi o quê? Criar um mecanismo de apoio para o funcionário. Então, assim, aconteceu uma situação desagradável com uma pessoa que veio, que está totalmente fora do controle da empresa, porém o funcionário sabia que ele tem o respaldo da empresa e que ele pode levar essa situação, olha, aconteceu essa situação desagradável, porém foi assim, e que a empresa vai acolhê-lo, vai conversar com ele. Então, você não pode dominar e você não pode controlar o que vem externamente, porém você pode criar ferramentas internas para que ele se sinta seguro. E além disso também você pode fazer aquela descompressão. Então o funcionário saber que numa situação desagradável aconteceu lá uma desavença, um embate, alguma coisa, ele pode dizer, olha, eu vou tirar 5 minutos, eu vou tomar uma água, eu vou conversar com o meu gestor, alguém vai assumir aqui o meu posto para que eu me reagrupe, para que eu me reorganize nas minhas ideias. E aí entra isso que a Fernanda falou, que é o quê? Essas técnicas de mindfulness, de você estar presente no que você está falando, de controle, de não reatividade, de comunicação não violenta, que você pode treinar o teu funcionário para usar com essa pessoa que você desarma, às vezes um cliente que vem quente em cima de você. Então é importante nisso também, Rogério, a tua pergunta, por quê? Porque você tem que ter essa noção do que o que está no controle da empresa, o que não está no controle da empresa, o que está no controle do funcionário, do colaborador, e o que não está. Por exemplo, uma situação que às vezes, imagine, você trabalha num caixa, seja de supermercado, seja de loja, tem 25 pessoas na sua fila e cai o sistema. Como você trabalhar isso? Então, isso a gente pode treinar. A gente pode treinar essa pessoa a como ele lidar com o grupo, como ele solicitar ajuda, como ele organizar aquela situação. Olha, aconteceu isso, como se comunicar com as pessoas. Então, essas ferramentas estão no controle. A queda do sistema não está no controle. Então, essa diferenciação é importante também. Exatamente, Fer. Respondeu a tua pergunta, Rogério? Perfeito. Fomos assertivas? Fomos. Total. Pois é. Então, o que a Fernanda falou justamente dessa gestão, que não é ter só esses enfrentamentos pontuais, esses treinamentos pontuais, mas você ter programas e ferramentas que sejam a longo prazo. Porque a partir do momento que você estabelece uma prática na empresa de escuta, aquele funcionário ele vai ter esse benefício disso que foi determinado durante um tempo mais longo. E, Fernanda, dá um exemplo para todos. O que não é gestão? O que não é gestão? Um treinamento motivacional de 2 horas num teatro bacana com várias... É divertido, é interessante, é lúdico, mas porém pontual. Não é gestão. A gente sempre precisa pensar no gerenciamento do risco como algo contínuo. Isso é importante. Algo que se mantém.
algo que vai ter suporte caso alguma descompensação aconteça. Esteja presente no dia a dia. Os outros são eventos. São eventos, são Ter um belo situacionais. café da manhã, chamar o grupo de trabalho, fazer uma bela palestra. Ótimo, faz parte. Mas tem que ter uma continuidade de vários programas para serem assertivos com a empresa, com os colaboradores, né? Exatamente. Não adianta o café da manhã uma vez por semana, vamos agregar o grupo, vamos fazer aí uma dinâmica e daí no dia seguinte você diz, agora é você contra ela. Não funciona. São coisas, na realidade, simples que podem mudar muito, muito a gestão de uma empresa. E o líder nessa história toda? O líder tem papel primordial, né? Muito, muito importante ao papel do líder, porque ele vai ser multiplicador dessa mudança de comportamento organizacional. Uma empresa madura, Rogério, ela tem que ter a diferenciação, porque muitas vezes se cobra do líder resultados, né? Mas o resultado também é uma coisa que está além do domínio dele. Ele não pode, por quê? Porque ele tem o colaborador que está sobre os cuidados dele, ou deveria estar, pelo menos, e ele tem lá na frente o resultado. Então, a partir do momento que o líder ele cuida do seu subordinado, ele cuida do ambiente, ele preza pela harmonia dentro do ambiente de trabalho, o resultado ele é consequência. Então, o que acontece? Se você fizer tudo certo, 99% das vezes vai ter o resultado que você espera, a não ser que tenha alguma coisa muito externa que aconteça. Sim. Então, essa ideia de que o líder ele é responsável por resultados, ele já é superado. O líder é responsável por pessoas. O líder é resultado pelo ambiente de trabalho. E o resultado, ele tem que vir com um funcionário feliz, um ambiente saudável, essa escuta, essa empatia com a pessoa, esse treinamento ativo, essa gestão tanto da saúde psicossocial quanto os outros riscos, mas também a gestão do risco, a gestão do grupo, o resultado ele vai vir muito mais facilmente. E todos ganham, né, Fer? A empresa ganha, o funcionário ganha, o cliente ganha. E ganha Todos muito, saem felizes. todos. Né? Todos saem muito felizes. Então, Fernanda, me explica assim, uma vez que haja essa percepção por parte tanto da empresa quanto dos funcionários do que são os riscos, o que não são riscos, como deve ser feita a gestão e o que não caracteriza a gestão, como que ele pode pegar todo esse conhecimento e aplicar para o futuro de uma organização? O que é importante deixar muito claro para as empresas, empresários que estão nos ouvindo agora, é que quando você está fazendo o mapeamento e a gestão desses riscos, você não está só entrando, cumprindo uma norma. Você está indo muito além disso, porque os funcionários vão querer permanecer mais dentro da empresa, vai reduzir a rotatividade, a empresa vai crescer. Como eu falei anteriormente, todos vão se sentir ganhando. A empresa, o funcionário, o cliente. Então, quando a gente fala de futuro de organização que está fazendo a gestão dos riscos, fazendo o acompanhamento desses riscos psicossociais, vai muito além, porque também vai estar indiretamente fazendo uma mudança organizacional. Vai estar trazendo um impacto muito positivo com relação a vidas. Você acha que na própria captação de talentos no mercado, a empresa vai ter um outro olhar sobre que tipo de skills ela vai querer captar, que pessoas que tenham algum tipo de perfil diferente? Isso vai acabar futuramente também impactando o mercado de trabalho, ao passo que você vai ter um maior incentivo a desenvolver algumas características do que outras? Com certeza. Com certeza, e quando a gente fala das soft skills aí para um futuro, a gente fala de empatia, a gente fala de uma inteligência emocional, fazer a gestão da emoção. Quando a gente fala de não reatividade, nada mais é do que a gente não ser reativo ao que chega até a gente. A gente ter essa consciência de que eu não tenho controle sobre o que vocês estão falando comigo, mas eu escolho como eu vou reagir. E isso impacta diretamente no nosso organismo também, né? Na ativação aqui das válvulas de
luta e fuga dentro do nosso cérebro. Porque essa compreensão do que as empresas buscam e quais são as tendências de futuro, ela faz também, porque nós falamos muito para empresas, para empregados, para colaboradores, mas nós temos também que falar um pouco para aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão em busca de uma vaga. Como ela pode também estudar a ANR, também estudar sobre os riscos psicossociais, ela percebeu o que ela deve desenvolver, onde ela deve investir, por exemplo, num treinamento, num curso, para que ela tenha mais chances de ser vislumbrada como um talento pela empresa e como um asset, a gente chega até a dizer, que a empresa vá ter um diferencial de tê-lo no seu rol de funcionários. A Fernanda, que cuida coordena toda a parte operacional e estratégica da Blumini, ela faz levantamentos impressionantes de estatísticas, né? E está na ordem, né, Fernanda, de 21% de aumento da produtividade. Então, você vê que, uma vez que a pessoa ela tem o amparo dos dois lados, ela percebe um respaldo por parte da empresa, ela percebe que realmente a empresa está do lado dela. E também ela começa a investir nesse autotreinamento, nessa autodescoberta do que são os seus pontos fortes, do que são aqueles pontos que ela tem que melhorar. Ela começa a trabalhar a individualidade dela e começa a ver como ela pode pegar aquelas características que ela tem, aproveitar da melhor forma possível, mas também ela pode aproveitar essa oportunidade que a empresa lhe dá. Ao fazer esse mapeamento, essa conversa, você veja um funcionário que está numa empresa e tem a oportunidade de sentar com uma psicóloga e passar ao lado dele, e ter um feedback, e fazer essa conversa, essa escuta, ele também vai ouvir coisas que ele, às vezes, pode querer ou não ouvir, mas que também é importante para que ele faça essa jornada de avanço junto com a empresa. Então, a empresa vai avançar nessa parte psicossocial, mas a pessoa também vai ter essa oportunidade de fazer. E a partir do momento que ele vê isso como uma oportunidade, ele vai ter também uma segurança de trabalhar junto com a empresa e também aconselhar aqueles perto dele, porque a gente não pode deixar de pensar que todo esse trabalho que nós fazemos, ele também acaba pulverizando socialmente. Ele vai levar para um amigo vai confidenciar para ele, poxa, aconteceu isso numa empresa, e ele vai poder ter as ferramentas para falar assim, poxa, mas conversa com um psicólogo, vai no RH, veja como é que estão as práticas, você já leu sobre riscos psicossociais, então ele consegue disseminar esse conhecimento, que eu acho que é sempre o motivo final de qualquer tipo de consultoria, você levar o maior volume possível de informação e ferramenta para as empresas e também para os funcionários, para que eles usem não só naquele contexto, mas no resto da vida deles também. E o importante, Fernanda, tá, que a Blumini, que tem toda a estrutura para levar isso para as empresas, né? Nós estamos à disposição. Nós temos esse canal que semanalmente nós discutimos algumas situações dos riscos psicossociais. Temos o nosso site, temos o nosso WhatsApp. E se você tem dúvida, nós temos uma equipe. Nós podemos fazer uma reunião online, podemos ir até vocês, para vocês entenderem o que é. Para vocês entenderem se faz sentido ou não. Claro, temos o canal de comunicação no LinkedIn, no Instagram, aqui mesmo no YouTube. Então, a ideia é, entrem em contato conosco, mandem uma mensagem, tirem as dúvidas, nos convidem para ir lá conversar com vocês na empresa. Como eu já falei anteriormente, às vezes só numa conversa pessoal mesmo você consegue ter uma noção do que seria o caminho para a empresa. Nós apresentamos várias opções de tratamento e de enfrentamento e também temos, como a Fernanda aqui que menciona, né, esse própria escuta do que a empresa busca nos leva a fazer um plano do que nós vamos entregar. E é a melhor maneira, né, do RH, do empresário, depois de nós mostrarmos todos os módulos que nós temos, que são 4 na realidade, se faz sentido. De repente não faz sentido. Obrigado, ótimo. Mas ouvir. Existiu a troca de conhecimento. Isso, uma troca de conhecimento. O importante é que não fiquem dúvidas. É um tema muito debatido, a gente escuta muitas coisas, a gente lê muitas informações que são muito coerentes, muitas informações que
eu realmente acabo me assustando. Isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente, usem nossos canais, não fiquem com dúvidas, a gente vai ter o maior prazer em esclarecer essas dúvidas. Até porque existem muitas informações erradas. Então, se você der 5 minutos de pesquisa ali nas redes sociais, nos buscadores, você vai encontrar, assim, coisas terríveis. Então, a ideia é: procure alguém habilitado, procure alguém que profissionalmente faz esse tipo de serviço. Nossos canais de comunicação estão abertos, nossas redes sociais estão vinculadas aqui a esse vídeo. E, principalmente, faça escolhas saudáveis, porque às vezes as pessoas vão pelos valores, pela facilidade, ela quer comprar um pacote pronto e ela acaba causando um dano até para a sua instituição, porque ela faz um desserviço instaurando aí uma comunicação errada. Ele é aquele um grau de diferença que o Rogério mencionou, né? Por o lado certo faz uma grande diferença, porém 1 grau para o lado errado também é terrivelmente maléfico. E a gente tá falando de humano, né? São os humanos que fazem a nossa empresa respirar e sobreviver. E futuramente nós traremos algumas pessoas aqui que vão debater futuro humano, inteligência artificial, atendimento robotizado, que é bem interessante. Então, eu acho que não tem uma pessoa aqui hoje que não se questiona, né? Qual é o futuro das empresas, qual é o futuro de alguns postos de serviço. Todos nós vimos, né? As telefonistas viraram call centers, viraram URAs, e às vezes nem sempre foi a contento. Para a empresa foi um grande avanço, né? Ter aquela resposta mecanizada, aperte 1, aperte 2, mas quem de nós aqui, provavelmente muitas das pessoas que estão nos assistindo, já ficou assim: meu Deus, eu quero uma coisa tão simples, eu não aguento mais escolher opções e volta para o menu anterior. Então, para que isso não aconteça na sua empresa, busque o conhecimento, busque pessoas que têm realmente a vontade de ajudar e a vontade de desenvolver a cultura da sua empresa junto com você. Eu acho que foi isso para o nosso episódio de hoje. Ficamos aí, traremos nos próximos episódios vários assuntos interessantes. Fica o convite aqui para a Fernanda e para o Rogério para estarem sempre aqui respondendo as perguntas de vocês. E, mais uma vez, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Não somos robôs, tá? Nós somos bem humanos.